Prazer, Ana. Muito obrigado aí pela sua participação, né? Pelo aceite aí do convite também através do professor Maciel. Vou fazer uma breve apresentação sua aqui. Já vi que você é uma ex-celaquiana, maravilha. Bem, para as colegas que estão nos acompanhando aqui, a Ana Carolina é mestranda em Ciências da Comunicação pela ECA, né, aqui da USP, na linha de Redes e Linguagens, né, Objetos Teóricos e Empíricos, possui graduação em Artes Visuais, né, bacharelado e licenciatura na área, pelo Instituto de Artes da Unesp e especialização em Mídia, Informação e Cultura pelo CELAC, que é a pós uma das pós que o CELAC oferece, que é o Núcleo de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de artes e comunicação, né, com ênfase em produção, organização e comunicação de projetos culturais colaborativos e suas práticas. Então, Ana, muito prazer, obrigado aqui novamente, e passo a palavra para você, então, para a sua apresentação. Se você quiser complementar algo da sua formação, do seu trajeto profissional, trajetória profissional, pessoal, fique à vontade. Tá? Obrigada, boa tarde a todas, todos, todes. Eu vou compartilhar minha tela com o meu PowerPoint, para ficar mais fácil também. Mas, bom, agradeço o convite do Décio. Sim, como o Luiz disse, eu sou ex-aluna do CELAC, inclusive, para mim é muito importante estar nessa apresentação hoje aqui, porque essa pesquisa ela nasceu no CELAC em 2019, e depois eu levei ela para o mestrado. Então, eu emendei nessa pesquisa que eu comecei com orientação do professor Vinícius Romanini no CELAC, e na sequência já continuei a pesquisa. E essa é uma pesquisa que eu estudo Juventudes pelo Clima, mobilizações de jovens ativistas, em especial um movimento que ele é global chamado Fridays for Future. Então, que é o movimento da Greta Thunberg, né? É bom resumir dessa forma que aí as pessoas já reconhecem, assim, que de fato ela acaba sendo a figura mais conhecida desse movimento. E quando eu estava no CELAC, justamente esse movimento ele estava nascendo. Eu vi a Greta Thunberg com as suas primeiras manifestações lá em Estocolmo, e a pesquisa foi evoluindo conforme eu fui acompanhando essas mobilizações crescerem e chegarem, inclusive, no Brasil. E no mestrado eu foco em observar as estratégias que esses jovens ativistas vêm usando para visibilizar o problema climático, para visibilizar quais são as demandas locais e como essas demandas locais elas interagem com uma demanda que, na verdade, é global, né? Como a gente viu nas apresentações anteriores, essa ideia de não existe um planeta B acaba sendo central no discurso desses jovens ativistas, mas que isso acaba se materializando de diversas formas com a produção de conteúdo dessas juventudes. Então, a minha pesquisa olha muito para as estratégias comunicativas desses jovens que fazem parte de um movimento que ele é global. E aí, situando um pouco para quem não conhece o movimento, assim, acho que a pesquisa toda, ela também, ela se dá na forma de uma história, né, que eu conto, porque eu mergulhei bastante nesses ambientes digitais dessas juventudes. Então, eu mergulhei muito a partir da etnografia digital em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, conversei com jovens em protestos, em mobilizações. Então, eu fui juntando muitos dados, né, que eles acabam sendo, eles acabam atravessando diferentes formatos. Assim, eu não fiz um único recorte, mas eu tentei circular, né, ser atravessada por diversos ambientes onde esses jovens produzem, atuam, enfim. Oi? Alguém falou alguma coisa? E o foco da pesquisa também acho importante contextualizar, que a gente está falando de ativismo de marcas, mas o que me mobiliza muito nessa pesquisa é a construção de coletividades, formas de organização, e como, de alguma forma, esse estado de colapso ambiental acaba também mobilizando a construção de novas formas de coletividade. Trago isso também como um ponto, porque é muito o meu olhar nessa pesquisa, assim. Que formas de coletividade são possíveis diante de uma crise desse tamanho, né? Então, é um pouco nesse sentido. E aí...
Então, situando, né, o que é o movimento Fridays for Future, né? Fridays for Future, ou Sextas-feiras pelo Futuro, é esse movimento que nasce de um gesto pontual de uma jovem sueca, que em Estocolmo, que é a Greta Thunberg, com 15 anos de idade, ela começa a protestar na frente do Parlamento de Estocolmo, fazendo greves escolares pelo clima. Ela deixa de ir à escola e todas as sextas ela protesta na frente do parlamento, exigindo mais ambição climática. Então, o discurso da Greta é que o que a ciência está apontando como fato não está sendo abordado não está sendo absorvido pela política institucional. Ou seja, Acordo de Paris, as negociações climáticas, elas não estão respondendo à altura da urgência do problema. Então, ela se coloca nesse lugar fazendo greve e ela diz, se não tem um futuro para todos, por que eu vou continuar a ir para a escola, né? Então, esse gesto de greve, de paralisação, é uma forma de desafiar também esse sistema das instituições e também trazer uma reivindicação moral e ética, né? Porque o que ela coloca é que eu sou a geração que vai herdar o problema. Então, por que eu não estou participando ativamente das discussões, né? Esse é um pouco o cerne que acaba chamando uma atenção midiática, né? Acho que a mídia dá uma grande atenção para a Greta. Mas, enfim, como eu estava falando, a Greta Thunberg começa com essa grande mobilização e isso acaba trazendo efeitos na esfera pública, né? Acho que um dos dados, assim, da minha pesquisa é olhar também como o discurso da Greta acaba circulando por essa esfera pública, né? Então, aqui eu coleto aqui alguns exemplos de como a mídia documenta e circula essas ações da Greta, né? Então, tem aí desde encontro com o Papa São Francisco, encontro com Donald Trump, que acaba gerando atritos, ela é inserida em muitas fake news, memes, né, circularam por muito tempo, desde que ela era financiada pela Open Society, pelo George Soros, enfim, as histórias eram gigantescas, mas que também ela acaba sendo muito incorporada nesse discurso político, assim como uma nova liderança, né? Então ela participa das grandes conferências, vai falar na COP, no Fórum Econômico Mundial, as falas dela viralizam, ou seja, tem um efeito ali prático do discurso dela, que acaba gerando novas mobilizações, né? Então, é a partir dessa figura da Greta que esse movimento Fridays for Future se torna um movimento global de mais jovens no mundo todo protestando às sextas-feiras, da mesma forma como ela fazia em Estocolmo, só que em cada país vão surgindo grupos específicos, né? Então, o Fridays for Future da Alemanha, Indonésia, Brasil, Uganda, ou seja, esses protestos eles começam a acontecer simultaneamente no mundo todo e que são as greves globais pelo clima, né? E aí, em 2019, um dos protestos levou 7 milhões de pessoas às ruas, ou seja, isso é um dado relevante porque muitos pesquisadores consideram como um dos maiores protestos ambientais da história. Ou seja, tem aí uma relevância de escala, né, do que essa jovem gerou, né? A Greta foi quase como uma faísca para que essa discussão climática chegasse na sociedade em um grande volume, né? Assim, chegou nas massas. E um dos pontos da minha pesquisa é justamente identificar uma rachadura, né? Assim, existe o fato dado pela ciência e a dificuldade da política institucional de responder à altura. E, de alguma forma, isso gera uma fissura. E nessa fissura, essa juventude ocupa essa fissura, de certa forma, e se coloca ali como agente que também constrói narrativas, constrói discursos e também reivindica. E aí eu discuto como, né, esses jovens se organizam, né? Como é possível um movimento global, simultâneo, conseguir realizar ações em contextos tão diferentes. E aqui tem um exemplo da abrangência do movimento, né? Esse mapa mundi é um mapa que está no próprio site do movimento Fridays for Future, e no site existem ferramentas para que as pessoas consigam
se inserir no movimento. Então, eu faço uma greve pelo clima na minha cidade, eu posso me considerar parte do movimento, eu mesma posso contribuir com as estatísticas do movimento, eu posso circular o meu protesto como parte dessa grande rede de jovens ativistas. E aí eu vou observando como que quais são as ferramentas usadas, né? Sempre ferramentas em nuvem, o formulário Google, né? São ferramentas de fácil acesso que estão aí à disposição e que são legíveis por esses jovens, né? São de fácil acesso e fáceis de usar, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, e eu vou entendendo que existe um ecossistema de mídias que contribui para a construção desse movimento, construção e circulação desse movimento. E a partir desse repertório de ferramentas, né, assim, que permite que essa mobilização vá acontecendo em várias partes do mundo, surgem também novas vozes, novos protagonismos, novas, entre aspas, Greta Thunbergs espalhadas pelo planeta, né? E aqui eu faço uma pequena seleção de alguns desses jovens protagonistas, né, que falam, que representam o movimento, que palestram, que participam de fóruns internacionais, dando um exemplo aqui a Samela Sateremawe, que é uma jovem indígena de Manaus, e ela é uma forte representante no movimento Fridays for Future no Brasil. Então aqui eu vou coletando alguns nomes, alguns rostos que mostram que essa autoria do movimento é diluída de certa forma, e é a partir dessa diluição que também esses jovens conseguem visibilizar lutas locais, né? Então, enquanto a Greta está ali no norte global falando de combustíveis fósseis, na realidade brasileira, de uma parte do Brasil, no norte do Brasil, a Samela está falando da proteção das terras indígenas como a principal luta ambiental. Então, isso é um exemplo assim, de como essas narrativas elas vão surgindo através desses jovens protagonistas. E como também essa diluição da autoria do movimento vai também produzindo efeitos na grande mídia, né? E eu gosto muito desse exemplo, que é a Greta Thunberg estampando a capa da revista Time como personalidade do ano em 2019, e 2 anos depois é a vez da Vanessa Nakate, que é uma jovem de Uganda, que também é do movimento Fridays for Future, começou junto com a Greta Thunberg, só que o reconhecimento dela vem tardiamente, assim, 2 anos depois, mas acaba mostrando aí que tem um percurso de reconhecimento da grande mídia acerca desses novos protagonismos, assim, entendendo que não existe uma única liderança possível para falar do clima, mas que realmente é um ecossistema de pessoas e vozes. E aí, pensando no contexto brasileiro, né, da mesma forma que a Vanessa Nakate está ali estampando a revista Time, no Brasil nós temos as nossas jovens ativistas climáticas, aí a Samela, dessa vez, acaba estampando a revista Cloud ali, né? A gente pode falar de greenwashing, a gente tem várias discussões aí, né? Mas eu vejo os efeitos, assim, né? De como essas vozes elas vão ocupando outros formatos. E a Samela é um exemplo, né? Que a Samela, por mais que ela tenha uma atuação local, amazônica, ela viaja para conferências internacionais, ela vai para a COP26 em Glasgow, representando as juventudes do Brasil, ela se encontra com Greta Thunberg, e essa foto é super marcante porque mostra e evidencia que é uma mesma luta e todas estão ali ao redor de uma mesma causa. Inclusive, a Greta apoia o movimento no Brasil. Durante a pandemia, teve uma grande campanha que o Fridays for Future daqui do Brasil fez para arrecadar recursos para cestas básicas, alimentos e itens essenciais para comunidades indígenas, quilombolas, e a própria Greta Thunberg, ela divulga e ela doa uma grande quantia de dinheiro que ela ganhou de um prêmio de Portugal, e ela destina para essa campanha brasileira. Ou seja, isso mostra que há uma rede de jovens conectados, jovens ativistas, que estão se falando, e eles se falam virtualmente, eles trocam informações, trocam experiências e compõem uma mesma luta que reconhece que existem pautas diferentes, mas que estão conectadas.
E aí eu trago esse papel da comunicação, né, nesse ativismo, assim, que os próprios jovens falam, né? Eu pego sempre essa aspa da Samela, que ela diz: as lentes, os celulares e as conexões online se somam hoje aos tacaps e bordunas. As armas da luta indígena atual também estão na comunicação, ou seja, é reconhecer que essa produção midiática, essa produção de conteúdo, esse protagonismo de estar à frente das câmeras, se filmar, falar, e documentar é também uma arma de luta. Isso diz muito sobre o Fridays for Future, que é um movimento que ele não é constituído por uma base. Se a gente olha para a construção de movimentos sociais mais convencionais, né, não tem uma base fixa, mas é uma rede diluída, né, de pessoas que se conectam por essas plataformas digitais e que, de alguma forma, elas compõem um tipo de coletividade. A questão é se essa coletividade ela consegue permanecer no tempo ou não, mas há um fato que as redes sociais elas contribuem para essa construção de uma coletividade que fala da crise climática e que evidencia as demandas, urgências e também propõe soluções, porque essas juventudes elas também estão propondo soluções, propondo ideias, reivindicando o que é urgente e o que não é. E aí, na minha pesquisa, eu entro de vez no Fridays for Future Brasil, para entender de que forma esse movimento acontece no Brasil, né? E aí eu vou percebendo que existe uma diversidade de estratégias, uma diversidade de formas de agir dentro desse movimento. Um exemplo aqui é essa variedade de logos de iniciativas, de grupos. Então, o movimento Fridays for Future, ele, aqui no Brasil, ele se torna vários grupos locais, espalhados pelo Brasil, de jovens, grupos menores que se reúnem e criam suas próprias iniciativas ativistas, que se distanciam do movimento da Greta Thunberg e ganham mais autonomia. E aqui um exemplo mais visual para evidenciar isso é essa diversidade de logos que esses jovens criam, assim, o logos para suas iniciativas que delimitam mesmo uma atuação enquanto coletivo. E aí na minha pesquisa eu vou olhando um a um, vou tentando entender como cada um atua. E na pesquisa eu seleciono 3 para olhar mais a fundo, que é o Jovens pelo Futuro Xingu, que é um grupo que nasce em Altamira, no Pará, o Jovens pelo Clima Brasília, que surge na capital, assim como um grupo urbano, e o Eco pelo Clima, que é uma coalizão de vários jovens de cidades do Rio Grande do Sul, que também se conectam como uma coalizão da região sul para falar da questão climática. E aí, antes disso, eu situo essa discussão dentro dessa questão da cultura participativa, né? De como a Web 3.0 acaba convertendo essa cultura participativa em participação política, e como esses jovens acabam usando os recursos que estão à mão para poder ter uma participação cidadã, para se colocar como cidadãos do mundo, né? Ainda mais pensando que jovens não participam do processo político das eleições, por exemplo, então tem uma questão que o próprio processo democrático não insere totalmente esses jovens, e essas redes sociais acabam sendo um lugar para poder se manifestar, criar mensagens. E aí eu trago como referência o Jenkins, que é um autor que fala muito da cultura da convergência, dos prosumers, que o Décio falou mais cedo, né? Para pensar que os jovens procuram mudar o mundo por todas as mídias necessárias, conectando suas lutas a tudo e a todos, traduzindo mensagens em memes, documentários, projeções públicas e em diversas outras práticas de mídias. Ou seja, os recursos que estão à disposição nessas plataformas acabam sendo ferramentas de luta para visibilizar temas e causas. E essa ideia da cultura participativa acaba sendo muito a base dessa minha pesquisa, né? De pensar como esse espaço digital ele serve como participação política. E aí, trazendo só alguns exemplos práticos, né, de como
esses jovens que participam de um mesmo movimento da Greta Thunberg na Europa, como eles se organizam aqui. Os Jovens pelo Futuro Xingu, por exemplo, é um movimento que ele está muito vinculado a um cuidado e bem-estar de uma população local de Altamira, especificamente os reassentamentos urbanos, as RUCs, que é uma questão social bastante significativa ali que surge do contexto de Belo Monte. Então, com a criação da usina Belo Monte, surgem ali periferias que agregam comunidades que antes foram quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, e acabam alocando todos em uma periferia. Isso resulta em uma questão de violência, uma desconexão com o território, e, de alguma forma, o que esse grupo, esses jovens moradores dessa região fazem é recuperar as histórias originais desse território e fazer também um trabalho de educação ambiental com a população, fazendo mutirões de limpeza, oficinas, e como isso é divulgado nas redes sociais como produção de conteúdo. Ou seja, enquanto muitos jovens do Fridays for Future estão ali falando de Acordo de Paris, grandes, sei lá, Acordo do Mercosul, esses jovens, eles focam na questão ambiental como uma questão local, assim, de transformação de uma realidade local de onde vivem, conscientizando uma população, angariando voluntários, e isso, mesmo sendo uma atuação muito específica, se conecta com o movimento Fridays for Future global. Por quê? Porque ativistas do mundo todo compartilham essas ações feitas por esses jovens de Altamira como um exemplo. Nesse caso aqui, essa folha de taioba, esse cartaz que esse jovem, que é o Kenai, fez, acabou circulando o mundo todo, foi super replicada por jovens ativistas do mundo todo. Ou seja, a partir dessa rede de ativistas que circulam também atuações locais. E isso também é uma coisa que está muito presente dentro desse movimento em rede. Um outro exemplo é o Jovens pelo Clima Brasília, que foca muito mais intervindo na política institucional, na capital. Eles fazem, entre várias ações, campanhas para incentivar candidaturas verdes, para eleger candidatos que estejam alinhados com pautas ambientais, e também fazendo ações diretas, escrachos com políticos. Então, um exemplo que foi bastante circulado foi esse prêmio Exterminador do Futuro, que esses Jovens pelo Clima Brasília deu para o ex-ministro Ricardo Salles. Eles invadiram uma plenária e entregaram esse troféu para ele numa ação de humor, mas que acabou gerando um mal-estar e circulou internacionalmente, assim, porque o Salles foi motivo de chacota nas Nações Unidas quando essa imagem circulou. Então, são ações, performances feitas por esses jovens que acabam também ganhando projeção. E aqui eu trago só um exemplo de como se desdobram essas ações, né? Acaba estampando capas de jornais, ou seja, não são ações que ficam limitadas às redes sociais, mas chegam também em outros canais. E um outro exemplo é esse Eco pelo Clima, que é uma coalizão de jovens que vivem em várias cidades do Rio Grande do Sul e que se juntam como uma única iniciativa. E entre as ações assim mais conhecidas deles, eles conseguiram fazer com que uma cidade, um pequeno município do Rio Grande do Sul, chamado São Sapé, declarasse emergência climática. Foi a segunda cidade brasileira a decretar emergência climática após um protesto que reuniu 500 habitantes da cidade. Ou seja, uma cidade de 20 mil habitantes, e eles fizeram um protesto de 500 pessoas, ou seja, um número significativo para a escala da cidade, e que foi um protesto aliado ao prefeito da cidade, mas que tinha um enfrentamento direto da exploração de carvão e minério que tem na região. Essa é uma cidade que ela é localizada num território indígena e que tem uma questão muito séria de exploração de carvão por empresas, principalmente o projeto da Mina Guaíra, que era um projeto que iria afetar drasticamente a população.
e esse movimento de jovens se juntou ao prefeito e se juntou a organizações ambientais. Então, aqui é um outro exemplo de relacionamento desses ativistas com organizações, ONGs, né, para fortalecer ali uma luta. Uma outra forma de ação, né, assim, parceria com o poder público, em parceria com organizações do terceiro setor. E o Eco pelo Clima trabalha muito para aprovar políticas ambientais municipais, ou seja, não é uma escala federal, mas é uma escala local, um pouco maior do que um bairro, né, um município. Então, aqui são 3 escalas diferentes de atuação desses coletivos, que eu apresento aqui como exemplo. Os Jovens pelo Futuro Xingu, uma atuação de bairro, o Jovens pelo Clima Brasília, uma atuação federal, né, assim, querendo transformar a política institucional de nível nacional, e o Eco pelo Clima, uma atuação mais de município. E aí, pensando nesses exemplos, eu trago a discussão para as teorias da comunicação e faço uma discussão dessas estratégias desses jovens como estratégias transmídia. E o que é a transmídia, né? Essa prática de contar histórias através de diferentes formatos e mídias. E que isso acaba sendo uma consequência dessa cultura de convergência, né, em que a ação dos consumidores e produtores de conteúdo acaba ficando cada vez mais agregadas, né, e isso gera novas formas de se relacionar com as mídias. Um exemplo clássico do que é um produto transmídia são essas franquias audiovisuais, como Matrix, né, que é um filme que também pode ser um videogame, que também pode ser uma história em quadrinhos, que pode gerar muitos formatos, e que esses formatos eles conseguem existir isoladamente, mas que também podem ser apreendidos no todo, né? Então, um verdadeiro fã de Matrix conhece todos esses produtos, mas uma pessoa que não é tão vinculada a nenhum deles pode só acessar um jogo de videogame do Matrix e conseguir identificar o enredo, os personagens, estar inteirado nesse universo Matrix. Isso é um exemplo assim mais do que é a transmídia, mas que na minha pesquisa eu trago esse conceito de transmídia para pensar como causas podem ser olhadas transmediaticamente, né? E no caso do movimento Fridays for Future, você consegue adentrar uma causa, a causa em questão, que é a causa ambiental, de diferentes formas, né? Se você não sabe o que acontece em São Sapé, você pode se vincular ao movimento Fridays for Future a partir do movimento global. Então, tipo, ter essa fluidez, assim, de uma causa social. Ana, vou pedindo para você dar uma encurtadinha aí, que a gente está com o tempo meio corrido, tá sim, excepcional, mas só para... Essa é um pouco a conclusão, assim, de como pensar o movimento Fridays for Future como uma organização transmídia, né? Ou seja, é um movimento que ele constitui um universo, que é uma causa ambiental, mas que essa causa ambiental ela é percebida de diferentes formas e de diferentes partes. Então, você pode acessar a causa ambiental a partir da proteção dos territórios indígenas, como você pode acessar a causa ambiental a partir de um mutirão de limpeza de um rio, se você mora em Altamira. Enfim, de alguma forma, o movimento que eu explico desenvolvo na minha pesquisa, o movimento é um universo, né? Um ecossistema de atuações possíveis. Isso aponta para uma leitura do problema ambiental como um problema que é vivido pela sociedade como um todo, mas que não existe uma única solução, né? Entender o problema climático, potenciais soluções, implica em entender que existem diferentes estratégias de ação e de percepção do problema, e de alguma forma o movimento ele evidencia isso a partir da atuação de jovens ativistas. Então, é um pouco sobre isso, a minha pesquisa. Agradeço o espaço para poder apresentar ela, principalmente porque eu já estou na conclusão dela, estou nos finalmente, então é muito bom poder falar aqui com vocês e estou à disposição. Ok, de minha parte, só fazendo
e que a conversa entre o seu tema e o meu, né, a razão pela qual eu te chamei, né, somos partícipes aí da supervisão do professor Vinícius Comanig, né, um ponto. Outra questão que, no meu caso, foca a questão do ativismo de marca na questão das organizações, né, mas nós dois temos um desafio, que é asceticismos, né, asceticismo. A gente fala das pequenas causas, o pessoal já, entre aspas, torce o nariz um pouco, né, mas eu vejo que isso é algo absolutamente vital, mas agora não vou me alongar sobre isso, tá? Na sequência a gente vai ter um tempinho, tá? Parabéns, parabéns mesmo, um material muito bacana. Pena que realmente eu não estava na qualificação, mas eu fiquei sabendo do tema e aí, quem sabe, mais à frente eu tomo maior contato, tá? A gente vai prosseguir Obrigada. aqui, tá? Parabéns. Luiz. Oi, Ana. Parabéns aí, eu também pela sua apresentação, muito boa, né? E realmente a gente poderia continuar aqui e explorar outros aspectos dela, mas vamos ver os desdobramentos, aí a gente abre aqui depois para um bate-papo, né? Bem, agora eu apresento o seu colega, né, que em sequência aqui, o Henrique Inhauser. Pronunciei corretamente, Henrique? Qualquer coisa você me fala aí, tá bom? Bem, o Henrique é graduado no curso de licenciatura em Educomunicação pela ECA, também aqui a USP, né? Realizou intercâmbio educacional pelo Instituto Politécnico de Lisboa, em 2019. Profissionalmente, ele atua como designer e produção midiática para educação, né, com designer e produção midiática para educação, presta serviços de designer na equipe de desenvolvimento e produção de material didático da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, né? Foi bolsista pelo Programa Unificado de Bolsas de Estudo, orientado pelo professor Richard Romancini, no projeto Jogos Ativistas, Desenvolvimento e Uso de Jogos como Atividade Educomunicativas, entre 2018 e 2019. Dentre as suas áreas de interesse e pesquisa, estão os temas da educomunicação, design, produção midiática, tecnologia da educação, arte e educação, comunicação e direitos humanos. Henrique, fique à vontade, passo a palavra para você, caso você queira complementar algo da sua formação, do seu percurso acadêmico, profissional, fique à vontade, tá ótimo? Ótima apresentação aí para você. Perfeito. Bom, Tá. a minha pesquisa, né, ela é uma pesquisa de iniciação, né, de iniciação científica, né, eu fiz pelo programa do PIBIC, foi orientado pelo professor Marciel, e a gente discute, né, o uso de estratégias e técnicas do design em projetos de educomunicação. E pensando em duas questões principais, né, as contradições, então, no que esses campos se diferem, e as contribuições, né, buscando uma aproximação por meio da produção midiática educomunicativa. Para iniciar essa discussão, considero importante pontuar algumas diferenças, desde as origens dos campos até alguns conceitos principais, né? Eu pontuo, por exemplo, a questão da gênese do design está localizado no começo do século XX, no contexto de revolução industrial e autoprodução de produtos, né? A historicidade do design ela é bastante discutida, então, principalmente em termos, por exemplo, do design gráfico, que a gente vai abordar mais, alguns autores vão recorrer a dizer, por exemplo, que isso se inicia com os primeiros escritos, a primeira publicação de livro, mas aqui a gente vai assumir como um design que ele começa nesse período, porque é quando ele se funde com a indústria cultural, e que é o que tem mais pertinência para a gente na discussão em convergência com a educomunicação. E uma das outras características, né, a gente percebe que são as práticas individualizadas e fragmentadas no mercado de trabalho. Então, todas as mídias produzidas, né, nesse contexto de autodistribuição de produtos, né, o nascimento da publicidade, né, quando se inicia as artes comerciais, se vê uma produção de mídias, né, que antes era feita por equipes maiores ou mais
que envolvia mais profissionais, cada vez mais individualizada, né? E também o conceito de design moderno. Então, o design, a forma como ele é concebido na Europa, ele parte de um conceito de funcionalidade e que busca qualificar essa união entre arte e indústria, né? Então, a forma como o design foi concebido conceitualmente, teoricamente, ele pauta sobre questões de funcionalidade e projeto, né? E a partir dos anos 50 ele se internacionaliza através do estilo internacional, e aí é nesse momento que ele acaba sendo tratado mais como estratégia e ferramenta do marketing, e não tanto como processo de funcionalidade e melhoria das condições humanas, né? Na utilização de produtos. E a partir da década de 70, algumas outras perspectivas críticas começam a questionar esse papel do design voltado ao consumo, né? Priorizando, por exemplo, questões de participação, inclusive do meio ambiente também, tendo como um dos autores principais o Peter Papanek. E, nesse sentido, o design ele acaba, hoje, tendo muitas discussões sobre a sua função social. Então, uma forma de produzir, de se criar, né, que se ganha muito mais espaço a partir das práticas de consumo, mas que também tiveram esses projetos, né, como o design moderno, tentando voltar-se para uma questão do projeto, da melhoria das condições humanas, mas que se internacionalizou ainda pelo consumo, né? Então, as perspectivas críticas elas vão apontar essa necessidade de mudança de destino social para o design. Enquanto a educomunicação, ela acaba se construindo, né, ela, a partir já do contexto social, da função social, principalmente a partir da comunicação popular na América Latina, né? Então, já parte de uma necessidade, né, das pessoas reagirem frente aos produtos midiáticos que estavam sendo veiculados, né, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? Então, a explosão de mídias, né, ao advento da televisão e do rádio, ela acaba criando essa necessidade de se pensar o que está se consumindo, porque são produtos muitas vezes que se vêm de fora, né? É por isso também que se fala da difusão da teoria sociológica da dependência do Paulo Freire, né? Pensando nessa importação, né, de conceitos de cultura e de linguagem, né? Também se destaca, né, o caráter coletivo das dinâmicas comunitárias, né, na produção dessas mídias, dentro da comunicação popular. Então, se fala do cartaz, o jornal popular, o rádio comunitário, né, e a leitura crítica da mídia, né, que aí vem também para uma revisão desses modelos tradicionais dos meios massivos. Então, tentar superar uma visão passiva diante do consumo midiático que se tornou muito mais forte, né, nas últimas décadas do século XX, né? E para isso acontecer, a educomunicação ela se propõe a apropriar de outras mídias com intencionalidade educativa, né? É interessante notar que, apesar da leitura crítica da mídia e educação para a comunicação, elas seriam que pautaram os primeiros estudos de educação e comunicação, principalmente na América Latina, né? A educomunicação hoje ela tem propostas bastante propositivas no sentido de produção de mídia também, né? Então, não só naquela posição passiva de, ok, precisamos ler criticamente, mas também precisamos produzir criticamente. Então, a nossa questão é como o design gráfico pode ser apropriado pelos educomunicadores nessa perspectiva educativa e orientada para a transformação social, atendendo os pressupostos da praxis educomunicativa, né? Então, como é que esses dois campos eles podem se integrar, e essa apropriação das ferramentas do design, né, por educomunicadores pode ser feita considerando, né, todo esse histórico, né, que eu resumi de uma maneira bem fui bastante generalizada, né, sobre a história do design, mas considerando que há essas questões em voga dentro do próprio campo do design sobre a necessidade de uma outra função social,
e como é que a educomunicação ela se apropria sabendo dessas questões. O contexto que eu abordo, né, para poder falar sobre essa junção entre os campos é dentro primeiramente dentro do ambiente universitário, né, da licenciatura em educomunicação, onde tem a disciplina de práticas laboratoriais, em que os educomunicadores que estão se formando para trabalhar como professores e fazer a multiplicação dessas práticas nos contextos educativos, se apropriam da linguagem do design e das ferramentas. E com isso eles produzem uma série de mídias, né? Entre elas as capas de disco, as fotonovelas e as revistas. Então, o que a gente busca a partir dessa investigação é, primeiro, entender essas relações de conceito, de intenção entre o design gráfico e a educomunicação, né? A partir de uma revisão bibliográfica e comparando as práticas. Compreender a produção midiática como uma interface social, na medida que a gente possa esboçar práticas que superem a funcionalidade e a tecnicidade na produção midiática, voltando para práticas mais voltadas para a dimensão cultural e social das mídias, e estabelecer parâmetros para a produção midiática que foque na formação de professores, né, que é o caso da disciplina. Para isso acontecer, a gente investigou a partir de 3 fontes principais, né? Então, dentro da pesquisa em campo, da disciplina Práticas Laboratoriais, que eu fui monitor, junto com o professor Marciel, e nelas nós escolhemos 3 tipos de dados, que são as produções dos discentes, né? Que são essas produções gráficas, o diário de campo, que eu alimentei junto ao professor no primeiro semestre de 2022, e a entrevista com alguns discentes que estavam na disciplina também, né? Utilizando como metodologia de análise desses materiais a análise de conteúdo. Para poder fazer a análise de conteúdo, né, foi necessária uma pesquisa bibliográfica prévia, né? Então, pude correlacionar, por exemplo, né, as áreas de intervenção da educomunicação, né, pelo menos 3 delas, porque tem outras, mas aquelas relacionadas ao design, que são educação para comunicação, né, repensado pela leitura crítica da mídia, a expressão comunicativa por meio da arte e a produção midiática educomunicativa. Elas se correlacionam com algumas outras abordagens do design, né, já observando aquelas que tem algum microfone aberto, eu acho. Obrigado. Essas áreas de intervenção, eu pude correlacioná-las com perspectivas específicas do design a partir de alguns autores, né? Dentre eles o Gibbon Siep, né? Falando sobre a questão da intencionalidade do design, né? Buscando a emancipação. A expressão comunicativa por meio da arte se relacionando com a superação da funcionalidade no design a partir do texto do Rafael Cardoso, que ele vai falar sobre, por exemplo, a importância da valorização do valor simbólico dos produtos, né, para além das questões de funcionalidade, pensando que o design ele não se pauta apenas por funcionalidade, mas também por sentido. E a produção midiática e educomunicativa, que a partir do momento que ela convida outras pessoas que não são apenas técnicas para poder produzir mídias, ela aumenta, ela abrange o público, né, produtor midiático e que está junto lá das mídias também participando, o que dialoga com o design para a vida participativa do Vitor Papanek, que vai falar da necessidade de práticas mais interdisciplinares e que considere equipes mais diversas para além dos designers técnicos, né? E com isso nós conseguimos criar, né, a partir desse encontro entre as partes mais conceituais, né, entre o design e a educomunicação, 6 categorias de análise, né, e que são pontos que a gente vai observar quando entrar em contato com esses 3 dados que eu mencionei, que eram as entrevistas, as produções e o diário de campo. Eu prefiro comentar sobre as categorias na medida que eu for mostrando
os dados e os materiais coletados, porque eu acredito que vai fazer um pouco mais de sentido, né? Então, por exemplo, dentro da disciplina, né, um dos primeiros exercícios que os alunos fazem, né, é a construção de fotonovelas, que é uma adaptação, né, da ideia dos quadrinhos, porque eles não fazem apenas ilustrações, mas eles também utilizam de foto, até por ser um recurso mais viável, né, nem todos desenham, né? E é muito interessante porque na escolha das narrativas, né, e na escolha das formas, eles conseguem se expressar através dos seus repertórios e vivências. Então você consegue ver nas produções dos alunos muito daquilo que eles carregam, né, dentro dos temas, né, enquanto temas relacionados à participação universitária, né. Aqui nessa fotonovela, por exemplo, ela aborda a questão da violência contra mulheres, né? E esses temas eles acabam refletindo o repertório deles, e isso é reforçado pelas escolhas estéticas também, né? Então, isso é muito interessante porque, em uma dinâmica de um design que ele não está pautado através das tendências como, por exemplo, do branding, que foi muito disseminado através da estratégia do marketing, né? Os alunos eles podem o caráter das produções acaba sendo mais plural, né? Acaba sendo pautado, na verdade, pelo que aqueles profissionais são tão diversos, não são apenas designers, eles trazem, né? Através das suas vivências e repertórios, né? E também isso acaba refletindo, né, em duas categorias de análise que a gente apontou, que é o alinhamento entre expressão individual e relevância social do produto. Então, é importante essa dinâmica entre aquilo que expressa, né, o que os interagentes ali, né, que no caso são os alunos, estão propondo, porque eles conseguem se expressar, se sentirem protagonistas, mas eles evidenciam uma dinâmica coletiva daquilo que eles estão pensando, porque eles estão apontando temas que são de relevância social para muita gente, né? Então, isso esse aspecto a gente considerou bastante importante apontar. E a disponibilidade de acesso do produto final, então são produtos que depois de produzidos, né, eles tendem a serem publicados em lugares de fácil acesso, até porque a ideia é que entenderam como expressão, não como uma expressão individual, apenas como um caráter artístico dos alunos, né? Mas que eles possam compartilhar isso com outras pessoas, né? Através de links abertos, de fácil acesso. Esse foi um outro material também produzido pelos alunos, que daí você já vê que já tem outra linguagem, outras saídas estéticas e também outro tema, né? Que fala sobre ideias mais conspiracionistas, né? Sobre política, e eles foram produzidos nessa mesma turma. Um outro exercício que também é feito, né, com os alunos da educomunicação são as capas de disco, e elas são produzidas bem no início do semestre, e o que a gente consegue também reforçar como eles conseguem entender, trazer aquilo que eles têm como repertório individual antes de fazer os trabalhos em grupo, né? Então, as capas de disco elas acontecem antes dos trabalhos que nem a fotonovela e as revistas. E aí é muito interessante, porque nas discussões e apresentação dos trabalhos, eles conseguem identificar nos outros alunos aquilo que os compõe, né, a subjetividade do grupo, né, aquilo que eles trazem enquanto repertório, como eles se veem, e acaba sendo um exercício de apresentação que se dá por meio dessas saídas visuais, das escolhas criativas, o que acaba gerando também situações de integração. Bom, as revistas, né, elas acabam finalizando o trabalho dos alunos no correr do semestre, e ela reúne uma série de discussões e técnicas que foram discutidas e apropriadas no decorrer do curso, né?
Aqui, por exemplo, a gente vê que eles abordaram questões sobre os temas da política no Brasil e fizeram um resumo sobre os principais acontecimentos durante o governo Bolsonaro. Então, eles utilizaram de infografia, de imagem, ilustração, né? E também tem a questão da escolha do tema, né? Então, eu acho que tá aqui, isso. Então, eles, por exemplo, eles conseguiram, dentro das discussões sobre temas que estão vinculados ao mundo do consumo ou o mundo do entretenimento, ressignificá-los e trazer outras abordagens, que nem no caso da revista Expresso Moda, que o grupo optou por tratar das questões do mundo da moda e do vestuário, priorizando atividades, iniciativas da periferia, de saídas que geralmente não são colocadas em destaque, né, pelas grandes publicações de moda, então trazendo públicos mais diversos, e iniciativas que viabilizam, por exemplo, o consumo consciente. Então, elas falavam muito sobre as questões de reutilização de roupa, dos brechós, né, de uma cultura que é criada a partir disso, e isso refletia muito as vivências do grupo, né, e também a forma como elas encaram a questão da discussão e do comunicativa quando tem que estar associado aos produtos culturais, né? Então, não é uma revista educativa, né? Mas ela proporciona uma discussão a partir do consumo consciente. Aqui já é uma proposta bem diferente da anterior, porque ela já se propõe uma revista educativa, então ela tem atividades de interação, como alguns jogos, tem também alguns espaços para preenchimento, né? E eu acho que o mais interessante disso é que os alunos proporam um projeto em que ele fosse lido de forma partilhada, né? Então, no editorial, eles explicam que essa é uma revista para ser lida com os pais, junto com os responsáveis, junto com os filhos, né? Ou com aqueles que eles estão cuidando, né? Porque ela trata de temas que às vezes são mais complexos, mas de interesse dos jovens, né? Então, no caso aqui fala sobre a lei do menino Bernardo, então a importância de entender a questão de direitos também das crianças e pautar um tema tão sensível voltado para situações de violência, e por isso a necessidade de uma mediação e estar a presença de um responsável junto e articular isso com uma abordagem visual que ela seja lúdica, confortável para quem está participando, né? Então, isso é uma estratégia até um pouco ousada do grupo e que foi bastante interessante de acompanhar. Aí do diário de campo, eu acho que tem que daí eu consegui anotar algumas observações enquanto eu estava com os alunos. Eu acho que duas coisas ficaram bastante latentes para mim, né? Que foram os debates que os alunos proporam dentro das situações de sala de aula. Então, eles abordavam os formatos midiáticos, as tecnologias que eram utilizadas e que muitas vezes elas eram pautadas por necessidades do mercado e não necessariamente por necessidades não muitas vezes por exemplo, serem mais acessíveis ou de serem de fácil uso ou apropriação, o que inviabiliza situações educativas de produção midiática, o impacto cultural das decisões por essas tecnologias. Como eu disse anteriormente, a interação entre os grupos, então eles, ao ver o trabalho um dos outros, eles conseguiam não só articular discussões muito interessantes, mas também se integrar, porque eles se viam muitas vezes no trabalho do outro. Então, eles conseguiam falar, olha, esse tema que você trouxe, ele é muito interessante, eu me identifico com ele, né? E também conseguir fazer uma avaliação em conjunto, e que às vezes muito mais interessante do que apenas uma avaliação
do professor ou do monitor para os alunos, então eles conseguiam fazer essa atividade cooperativa. E a orientação dos temas que eu tinha falado do mundo do entretenimento para questões mais educativas, e a gestão dos grupos, que era pautado nos conhecimentos prévios da disciplina, né? Então, isso é um dado que ainda ele ainda é um pouco que se necessita discutir, porque apesar da gente apresentar as ferramentas, a gente incentivar que eles se apropriem, né? Na dinâmica dos grupos, eles também se organizam a partir do que eles já sabem, e muitas vezes aqueles que já conhecem um pouco mais de design acabam pegando uma parte mais técnica do trabalho. Então, o que a gente entende como necessidade é fazer com que isso seja cada vez mais partilhado entre os membros e que todos possam experimentar as ferramentas, né? Então, dentro da questão do diário de campo, né, as categorias que a gente consegue elencar de observação, né, a partir dos debates, principalmente, são as questões do enfoque temático, então eles conseguem focar temas que são importantes no sentido de interesse social e viabilizar isso para uma intencionalidade educativa, né, através de saídas que muitas vezes elas superam a mera leitura dos materiais, né? Que nem o caso dos materiais que eles são feitos para serem lidos com mediação de responsáveis e uma leitura conjunta. E aí o último material que eu consegui colher dentro da disciplina foram entrevistas. Eu entrevistei mais gente, mas essas duas respostas, elas demarcam muito a questão das tecnologias utilizadas, né, para a produção dessas mídias. Então, enquanto a primeira depoente, ela falava muito como que a impressão dela como uma designer experiente foi muito interessante, né, agregou muito a ela, porque ela não conhecia outras ferramentas, por exemplo, aquelas que não são proprietárias, que nem a Adobe. Ela poderia aprender ferramentas mais práticas e que fossem de fácil partilhamento entre aqueles que não têm esse conhecimento, às vezes, técnico necessitado pelo mercado, né? A segunda depoente, ela já menciona que, apesar dela ter, né, essa facilidade com as ferramentas, que ela percebeu que cada um tinha um processo de apropriação e que alguns tinham mais dificuldades, né? Então, as diferenças, por exemplo, de geração, as diferenças etárias, né? Entre pessoas que já nasceram inseridas nas mídias e outros que se inseriram nas mídias no decorrer da vida, né? Faz com que tenham um processo muito diferenciado de apropriação dessas ferramentas, né? Então, duas questões que a gente consegue apontar dentro das categorias de análise. A primeira questão da operacionalidade, né? Então, a opção por recursos abertos, por ferramentas não proprietárias, que elas não são fechadas por licença, elas são positivas porque elas abrem essa discussão, né, sobre utilizar de ferramentas mais plurais, que muitas vezes os cursos de design ou o mercado ele não contempla, né? Mas, ao mesmo tempo, por ser um perfil mais plural de alunos, porque não são apenas aqueles que vão ser especialistas técnicos, então temos educadores, arte-educadores, ativistas, pessoas que entraram para a educomunicação, às vezes, com outras expectativas que, às vezes, nem eram produzir mídia, né? Acaba que os processos de apropriação, eles são muito diferentes, eles requerem atenção, né? E por isso que as dinâmicas colaborativas e coletivas durante o processo é algo que é importante de ser destacado e observado de caso a caso. Então, o que a gente elenca, né, que foi possível a partir dessa pesquisa, a primeira, como eu mencionei no começo, né, é mapear abordagens do design da educomunicação
que elas conseguem se dialogar, né? Principalmente pensando aquelas que as abordagens de design que elas acontecem a partir da década de 70, então ela já tem uma perspectiva crítica que se complementa com o que a educomunicação se propõe também, no sentido do dinâmicas... Para você dar uma aceleradinha aí, tá? Por favor, tenta aí finalizando. Tá bom, eu acho que eu vou finalizar nesse slide. Vai ter tá uma bom? complementação dele tudo isso aí mesmo. Fantástico. Obrigado. Sim. Então, a questão das abordagens, né, que elas pautada mais na vida participativa, em priorizar recursos tecnológicos que eles eles possam propiciar, né, uma democratização dos produtos, dos processos de produção, e também uma superação de uma visão muito funcionalista e tecnicista do design, que foi muito disseminada, né? Então, e a educomunicação, a partir das questões de intencionalidade educativa, né? E se valendo também de conceitos como, por exemplo, a expressão comunicativa por meio da arte, né? Ela se propõe a superar essa questão mais racional da produção das mídias, né? Que nem a superação da escrita, e podendo valorizar as expressões visuais também como informação importante e educativa. O segundo aspecto é entender a produção midiática, né, como um processo que também ele interfere, né, nas dinâmicas sociais. Então, dentro da produção midiática, a gente conseguiu pautar questões que se vinculam às tecnologias do mercado, a leitura crítica da mídia, a valorização do repertório e vivência dos sujeitos, saídas educativas, né, para a produção midiática. Então, para a gente é bastante evidente que a produção midiática ela mobiliza muitas questões dentro da intervenção social, além de aliar esses dois campos, da educomunicação e do design. E, por fim, a situação específica da disciplina, que os próprios futuros professores eles produzem mídias, faz com que eles experimentem o processo de metaformação, na medida que, como eles vão construir situações educativas de produção midiática nos contextos educativos, é importante que eles também tenham esse processo de produção, né, para entender como quais são os dilemas na articulação dos grupos, quais são as questões com as ferramentas escolhidas, quais são os processos importantes na hora de pautar a produção midiática educomunicativa, no caso, né? Então, acaba sendo um laboratório muito importante para futuros docentes. Aqui eu só reitero o que eu já tinha comentado, e é isto. Eu agradeço a atenção de vocês. Bom, vou botar aqui. Fantástico, tá? Dizer que já tinha sido um prazer aí fazer banca, né, da sua iniciação científica, eu tinha te gostado muito, e agora não sei se eu falei, mas eu também estou com o professor Consânia nessa mesma disciplina, né, mas com o doutor aí, pós-doc, e aí a gente vai agregar algumas coisas aqui, inclusive alguns colegas novos aí que vão falar na sequência, provavelmente 1 ou 2 aí, grupos, né, mas é com o enfoque que eu vou agregar agora, ligado mais ao momento de pesquisa de ligador de marketing. Mas eu parabenizo você também fortemente e agradeço mais uma vez, tá, pela fala, e acho que os colegas que estavam assistindo, nossa, devem ter adorado, porque eu mesmo fiz uma retrospectiva aqui, passou um filme na minha cabeça aqui do semestre, tá? E muito obrigado mesmo. Na sequência a gente vai retomar aqui, tá? Com o professor Consani também vai falar algumas coisas, a gente vai complementar. Luiz, quer falar alguma coisa? Acho que seguindo a sequência, então, né? Agradecer ao Henrique, a apresentação bem completa, ampla também. Parabéns, Henrique. Vamos ver aqui se a gente abre, né, agora para depois ter um bom número de colegas aqui participando, assistindo. Vamos ver se a gente interage, que o pessoal ficou muito quieto na parte da manhã. Vamos ver se o pessoal interage mais agora. Bem, na sequência, acho que talvez o professor Marcial falaria agora, ou Décio, o que você pensou? Eu vou abrir um material bem rapidinho, tá, para o professor Consani, ele está ciente disso aí.
É só falar rapidamente, ó, essa última oficina que o Henrique mostrou, a gente teve agora exatamente esse projetos gráficos, tá? E eu contextualizei junto ao pessoal para criar a parte do anúncio, que seria um anúncio dentro dessa revista, né? O pessoal não está muito preocupado com essa parte, né? E a gente contextualizou isso no viés que pode ser uma ação de demarketing, né? Uma ação em que pode se criar algo institucional ligado aos temas. Eu vou disponibilizar rapidamente esse material aqui, é um PDF bem, alguns minutos só, tá? E aí a ideia é que a gente chame alguns grupos, né, alguns alunos aí que estão presentes, eu vi que alguns já estão aí como participantes, eu já agradeço de antemão, né, vários deles que estão aí presentes, né, e aí na sequência alguns deles falam uma fala bem curta, tal, falando da revista que eles estão ainda na elaboração, mas como é que eles viram a questão dos ODS, né, a gente fez um alinhamento dos ODS com cada um dos projetos, tá, eu vou disponibilizar aqui, acho que fica mais fácil, vamos ver se eu consigo aqui. Perfeito. Bom, aqui é o seguinte, estão conseguindo ver aí em tela? Sim. Tá. Então, a disciplina, o Henrique já citou, é a questão do laboratório de projetos de comunicação, e o foco aqui foi no caso, que são 6 revistas, né, que estão sendo feitas agora, como ele falou ali, como um projeto final, né, dos grupos, né, e aí, quais foram os temas que surgiram agora nesse semestre, tá? Então, alguns dos temas aqui, vou citar bem rapidamente, a revista chamada Fora dos Muros da Escola, que é uma revista para novas práticas educacionais. Uma segunda revista chama Amigas, interessante, né? Você pode fazer um contraponto com essas revistas, né, de comportamento feminino já mais atualizada. A terceira revista Babilônia, que tem uma visão mais na parte musical, mais focando na questão de tendências e aí engajamento também a causas de alguma maneira. O quarto tema, uma revista chamada Earth, né, que é Terra, né? Tem um erro aqui meu, então trabalha a questão do desmatamento da Amazônia, né, e a crise climática. O quinto tema, a revista Cultura de Rua, eu acho que até mudou o nome, mas enfim, fala da questão da arte e cultura vindo das ruas e periferias. Por fim, aqui o sexto tema, uma revista chamada Pets e Ativismo, um colega que trabalhando aí sozinho, né, um professor também já das antigas, aí, mas trabalha na questão da posse e responsabilidade de animais e educação. E por fim, o tema sétimo aqui, revista chamada Afetos Subversivos, que discute um pouquinho a questão de novos modelos, né, de relacionamento, de modo geral. Bom, dentro disso a gente explicou um pouco para os alunos da questão do demarketing nesse processo, né? Os anúncios tendem a ser meio mal vistos, entre aspas, né? Acaba sendo aquela parte comercial, mas na realidade a gente explicou, olha, hoje existe uma grande oportunidade para isso ser revisto, para isso ser recontextualizado, e aí o nosso projeto, né, de pós-doc vem um pouco nessa linha, que seria trabalhar uma comunicação mais ativista. Então, a própria revista, né, fazendo um institucional dela mesma, né, no caso, e aí eu fiz um processo para acelerar, né, propus para eles uma primeira rodada, eles fizeram alinhamento, né, com os ODS que eles julgavam mais aderentes aos temas deles, e aí por fim eu fiz layouts bem funcionais, tá, bem funcionais aqui, não entrou em questão aqui a beleza, tá, de design, peço até desculpas ao Henrique aí, que é um grande profissional da área aí, mas assim, eu também sou dessa área, também da área de criação, mas não deu tempo. Então eu vou passar rapidamente como é que a gente trabalhou isso, e aí depois, na sequência, a gente abre para alguns grupos na sequência que eu coloquei aqui, eventualmente os que tiverem, né? Aí fala uma fala rápida, como é que eles viram a questão um pouco da revista deles, e aí a questão desse alinhamento com os ODS, tá? Então foi a questão do demarketing, anúncios institucionais entre os ODS. No caso da primeira revista, tá? Vou diminuir aqui, revista educacional Fora do Muro da Escola, o grupo trabalhou aí a questão, né, que já falado aí de novos formatos, e aí seria uma mensagem, né, de título aqui, que isso vai estar presente em todos os anúncios: defendemos práticas educativas que desafiam os paradigmas dos novos tempos, que reforçam os objetivos 4 e 16 da ONU, né, e aí não leia esse discordo. Então, esse pequeno exercício aqui, tá, não é uma coisa perfeita, ele traz essa questão mesmo de uma visão ativista, né, para que o leitor, para que quem está ali procurando informação ligada à educação e que está se deparando com essa revista, né, entenda que tem esse alinhamento com os ODS, aí, o 4, Educação de Qualidade, e o 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, nas quais surgem aqui palavras-chave, né, que os próprios alunos repassaram para mim no briefing que foi feito. E aí teria algumas práticas, algumas ações, né, que a empresa, né, no caso, a empresa educacional, estaria monitorando ou implementando naquele espaço. Por exemplo, avaliar, né, a publicação de artigos de novos pensadores, avaliar parcerias com projetos sociais e ambientais, avaliar ações de participação da sociedade. Então,
monitoraria, né, a partir desses ODS aqui, essas atividades, e aí aqui, com resultados, né, nas redes sociais, eles fariam uma divulgação maior disso, né, dessas métricas, entendeu? Então, acho que fica mais ou menos claro aqui, eu estou tentando fazer um esforço bem rápido, né, da metodologia de marketing que a gente mostrou ao longo do nossa pesquisa, tá? Então, a empresa estaria aqui, né, no caso, uma revista, fazendo todo aquele trâmite, né, vendo o seu tema, fazendo alinhamento com ODS mais aderentes, empregando táticas, né, de monitoramento de algumas ações práticas, e aí, por fim, essas ações elas acabam virando, né, relatórios, acabam virando a informação que é o que a gente chama de uma governança, né? E aí essa comunicação se torna mais ativista ainda através do espraiamento, através das redes sociais aqui, dados alguns exemplos em vídeo, texto e som. O segundo caso, aí eu vou ser mais rápido aqui, foi da revista Amiga, que eu já falei, né, que brinca com a história de comportamento feminino mais atualizado. De novo, né, defendemos conteúdos mais diversos para uma nova geração jovem feminina que reforça os objetivos 5 e 10 da ONU. Aí o 5 e 10 seria igualdade de gênero e o 10, redução das desigualdades. Esse material aqui, então a gente montou, né, para facilitar os grupos, e aí já repassamos, né, e aí eles vão inserir na contracapa, ou seja, faz também um pequeno exercício, né, da parte de editoração que o Henrique citou. No momento eu também estou como tutor dentro da disciplina do professor Marcial, e aí depois eu vou comentar rapidamente, é um tão incrível, né, está sendo essa experiência, e como é bacana, né, vivenciar o que o Henrique citou ali. Mas assim, essa questão também dentro do software, né, do pessoal mexer um pouquinho, aí eles estão inserindo, né, nos anúncios. E aí tem a liberdade também de modificar, fazer ajustes, etc. Esse layout base está servindo como um pontapé inicial. A terceira foi a revista Babilônia, que é a parte ligada à música, né, e a gente também colocou uma chamada ali, defendemos as discussões sobre vários estilos musicais, né, tribos e novas culturas, aí os ODS, né, 3 e 11, né, ligados a bem-estar, saúde e bem-estar, e 11 cidades sustentáveis, no sentido de que as pessoas, quando gostam, né, fazer o que elas gostam, né, se envolver com música, se envolver com a parte do chamada economia criativa, vai aumentar a qualidade de vida, de modo geral, vai gerar também bem-estar, e as questões de sustentabilidade também, no sentido de ter uma cidade que valoriza nessas questões, né. A revista Earth, aí, o pessoal trabalha a questão da Amazônia, né, então tem várias falas aqui ligadas a essa parte, dá para perceber. A chamada defendemos o não desmatamento da Amazônia e temas que reflitam sobre os efeitos futuros, né, alinhados aos ODS, né. Não sei se está dando para acompanhar todo mundo, não sei se todos estão, né. ODS é a expressão usada pela ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. A gente falou disso no bloco anterior, aí teve 2 especialistas até que mostraram, né, como isso está acontecendo na prática, né. Então aqui seriam os ODS 13, ação contra a mudança global do clima, e ODS 15, né, vida terrestre, né, em que teriam algumas práticas atreladas na revista a serem monitoradas também. Estamos chegando ao fim aqui, a revista Cultura de Rua, que tem toda uma pegada aí, para usar a expressão que o pessoal gosta aí, né, de expressões mais de rua, trazendo aquela linguagem periférica, e etc. E aí a gente trouxe uma chamada que seria: defendemos que no, abre aspas, lixão também nasce flor, por uma educação pelo talento, né, alinhados aos objetivos 1 e 8. Então tem toda uma linguagem mesmo assim de rua, e aí tem um pouco a ver com o perfil do grupo, né, mas bem bacana. E aí está alinhado aos ODS 1, erradicação da pobreza, e 8, trabalho decente e crescimento econômico. E o grupo também está ajustando coisas ligadas a design, por aí vai, né? Então, foi uma que fez uma crítica mais dura aí, eu usar umas fontes mais de pichação, né? Uma coisa mais grafite, ok, né? Ótimo, mas assim, a coisa do alinhamento é o que a gente está focando para eles praticarem um pouco isso. O projeto da revista Pets de Ativismo, né? O próprio nome já está mostrando um pouquinho de ideia, então defendemos o cuidado animal e o ativismo nos direitos e boas práticas, né, alinhados aos objetivos 11 e 15. Aí não leia se discorda, vou reforçar aqui, eu não vou entrar com outros exemplos, mas grandes empresas têm utilizado essas táticas, tá? Por exemplo, uma que foi bem conhecida foi uma do Uber, né, que vem falando sobre a questão de racismo, né, dentro dos seus veículos, né, para que quem não tem respeito, né, seja o motorista, seja o usuário, né, se não concorda, delete o aplicativo. Assim, é uma coisa, o marketing trabalha muito essa questão mesmo de ser uma comunicação, de gerar ativismo no sentido de chamar, né, um pouco mais atenção mesmo, e aí provocar um pouco. Os ODS já estão aqui mais ou menos claros, né, ligados à questão animal aqui. O 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, e o 15, vida terrestre, também monitorando 3 métricas embaixo. E por fim, o último aqui, a revista Afetos Subversivos, né, que o pessoal trabalha questões ligadas a comportamentos e direitos aqui,
e a chamada seria a sugerida, né, que a gente colocou ali, defendemos a discussão da monogamia política, né, ou não, na não monogamia política, né, já fizeram essa correção, né, e uma agricultura urbana, né, enfim, aí são questões que vão se alinhar com o ODS 2, né, fome zero e agricultura sustentável, e igualdade de gênero na questão dos dois aqui, porque eles acham que seria bacana, né, fazer acompanhamento, ter todo um treinamento ao pessoal da ocupação 9 de julho, né, que aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, que tem uma série de questões culturais ali no entorno, né, envolvendo a parte de cultura, e isso é muito bacana, e também as questões dos novos afetos aqui, de gênero e por aí vai, também são optadas pelo movimento lá, tá? Bom, então assim, basicamente são esses projetos, tá? E aí são essa questão dos anúncios inseridos, né? Eu imagino que deva ter dado para compreender, né, o geral de cada projeto, né? Luiz, conseguiu? Você que não tinha visto ainda deu para captar mais ou menos a ideia geral? Tranquilo? Bom, legal. Se quiser comentar alguma coisa... Deu Então, sim, ficou mais claro agora, né, através desses exemplos, né, ter um panorama dessa diversidade, entender quais as linhas de atuação, agora ficou mais claro para mim também. Era um tema legal. muito novo. A questão do demarketing, eu falei, abrange uma série de questões que são também, por alguns, né, criticadas por alguns, enfim, mais compreendida por outros, né. Nós que somos alunos, somos vinculados a uma área de comunicação, queira ou não, né, estamos na ECA aqui, vai fazer parte, né, a questão da comunicação midiática, as questões que envolvem a parte de publicidade, que é mais a minha área de formação base, né, ela vem sendo reconstruída, então a gente está dando uma ressignificação. O demarketing é um tema que a gente está construindo no Brasil, de uma certa maneira, tá? O e-book que a gente vai depois, na sequência, discutir com o ministro, tá? É o primeiro e-book, né, do tema no Brasil. O website também está na primeira página do Google, também a gente vai conseguir inserir ali, para um tema que fica habilitado, né? E o site também está no ar ali, bem simplificado, depois vai agregar conteúdo. Então, nesse sentido que ele tentou trazer dentro da disciplina do professor Marcial, né, um pouquinho aí da parte de pesquisa. Bom, nesse sentido, se você não discordar, eu vou fazer uma chamadinha rápida aqui por uma sequência dos projetos ali, tá? Então, não sei se tiver alguém do projeto do revista Escola Fora dos Muros, tá? Provavelmente o Leonardo, principalmente. Acho que estamos aqui. Da noite, ou Isso, chegamos. Paula. Paula, né? Isso, estou aqui. Então, pessoal, vocês podem comentar rapidamente aí, para a gente vai ser bem legal ouvir-los um pouquinho, tá? Como é que esses projetos de vocês da revista, né? E um pouquinho do comentário ali do nosso exercício ali. Por favor. Léo, quer falar primeiro? Não, pode falar, eu acho, fica à vontade. Você não quer apresentar o que você falou lá de... Tá, tudo Bom, bem. eu posso fazer uma introdução também, né? E depois você fala do trabalho. Bom, o trabalho que a gente está desenvolvendo é uma revista de educação, né? A gente pensou numa revista dentro da área de educação, porque boa parte dos membros do grupo já atua, né, na educação, a gente, né, já é professor, o Léo é professor de geografia, eu sou professora de história, a Júlia é bibliotecária, a Fê é professora da educação infantil, enfim. E a nossa ideia, né, era que a revista tivesse algum impacto, né, para os professores de São Paulo, né? A princípio a gente tinha pensado de tanto escola pública quanto escola privada, mas aí o professor aconselhou fechar, né, um pouco mais o público-alvo. Então, basicamente, a revista ela é para professores da escola pública e tem o objetivo de mostrar como que podem ser feitos trabalhos. Por isso que a gente pensou no nome da revista, né? Para Além dos Muros, fazendo até uma brincadeira com aquele filme, né? Para Além dos Muros Para Além dos Muros da Escola, né? E aí os artigos que a gente pensou em abordar tem muito a ver também com as nossas experiências dentro de alguns espaços na cidade de São Paulo. Então, na hora da gente escolher, né, os espaços que, né, a gente fala, né, de educação não formal que a gente iria abordar na revista, veio as nossas experiências pessoais.
né? E como não sei nem se é uma reportagem, né? Uma entrevista, né? Como entrevista principal da revista, a experiência do Léo em relação ao mapeamento de uma série de bibliotecas. E aí, para fechar, Léo, última coisa, para além das bibliotecas, também alguns outros espaços, como o Memorial da Resistência, o Museu, né, do Ipiranga, né, e também o Museu de Arte Sacra. Tá? Então, basicamente isso, né, Léo? Isso. Então, a verdade é assim, eu sou Leonardo, né, sou professor de Geografia, professor da Rede Municipal de São Paulo, né, estudante do primeiro ano de comunicação. A escola, hoje, quando a gente, esses projetos de escolas de tempo integral, né, que o aluno fica bastante tempo dentro da sala, fica lá 8, 10 horas na sala, né, dentro daquela escola pequena, muito área de presídio, muitas escolas têm isso, não tem a estrutura adequada, então os alunos ficam ali em fileira, sentado o tempo inteiro na cadeira, e a gente acha que isso não é suficiente para a gente pensar um outro tipo de educação, né? A escola precisa de mais, senão não adianta ficar só dentro da sala de aula. E aí a gente está buscando, de alguma forma, trazer oportunidades, né, para os professores explorarem outros territórios, né, outros territórios na cidade, que são muitos, né? Tem muita área de lazer, de cultura, que são pouco exploradas, né? E aí a gente quer trazer essas informações, tipo, como tratar de museu, como tratar de biblioteca. Só para dar um exemplo, tem a Biblioteca Camila Cerqueira César, ali no Bonfigliore, Jardim Bonfigliore, pertinho da USP, do Portão 3 da USP, e a maioria dos estudantes da USP não conhecem essa biblioteca, né? Então, tem muito território educacional, né, biblioteca, enfim, espaços que não são subutilizados, digamos assim, os professores poderiam se apropriar e se aproveitar disso, e ao mesmo tempo conhecer a cidade visitando esses locais, certo? E aí eu queria trazer, se me permitem, umas fotos, porque de um trabalho que tem a ver com o nosso projeto da revista, tem a ver com tudo está sendo discutido, eu acho que foi aqui no evento, né, em relação às ODS, é que dia 17 e 18 de junho houve na Praça das Artes, né, ali no Vale do Anhangabaú, a segunda virada ODS, né, um evento organizado pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Relações Internacionais, pela Marta Suplicy e tal, um evento bem interessante, e a gente conseguiu levar os alunos até lá, nessa virada ODS, né, e foi muito bacana. A gente que é aluno de primeiro ano de comunicação, está trabalhando muito isso na disciplina Mídia e Sociedade, o professor Vinícius Romanini, e isso veio, acho que, assim, encaixar. Vou tentar compartilhar umas fotos rapidinho, só para vocês terem uma noção de como isso foi interessante, né. Que a gente foi lá na virada ODS, né, a nossa escola, a escola chama Mestre Professor José de Castro, e a gente se cadastrou lá como empresa jovem, e a gente foi entrevistar. A gente entrevistou lá, a gente participou de uma mesa, de um debate contra o combate ao racismo e à xenofobia, e a gente conseguiu entrevistar, por exemplo, a Débora Silva, que é representante líder do movimento Mês de Maio. A gente entrevistou, lá tinha vários estandes de produtores artesanais vendendo seus produtos. A gente entrevistou o Júnior, que é um produtor lá de Parelheiros. A gente entrevistou ali a representante, presidente do Conselho de Imigração aqui da cidade de São Paulo, a Hortência Mbui, que ela foi uma refugiada do Congo. A gente, né, como a gente trabalha muito lá com o José de Castro, que do nosso patrono, né, da fome, da alimentação, a gente sempre fica, onde é que tá as coisas do Josué e tal? A gente foi lá tirar uma foto lá da ODS 2, da Fome Zero, Agricultura Sustentável. Aqui a gente conseguiu tirar foto de todos os 17 objetivos da ODS, o foto do lado do mascote, da capivara lá do evento. Aqui os alunos assistindo palestras. Aqui é legal de sair, né? Não é sair para a biblioteca ou para o museu, mas conhecer a cidade. A cidade tem muito a contar. A gente está aqui no Vale do Engabaú, que embaixo passa o rio, que é um dos rios que foram formadores do centro da cidade, né? Formador da cidade de São Paulo, o Viaduto do Chá. Do outro lado tem o Teatro Municipal. Então, dá para fazer toda uma leitura geográfica do território, que acho que é importante para os alunos conhecerem. Alunos que são de periferia, que nunca acessaram esses locais, né? E aqui são as entrevistas que a gente fez. E aí, por fim, a gente fez uma entrevista também com o Carlos Lima, né, que é da área de comunicação da SME da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. E aí tem tudo nessa perspectiva de trazer protagonismo juvenil para os alunos, né,
de trazer esse ativismo, como a Ana falou, né, que eles vão ser muito a contar e muito a contribuir, né, com as suas perspectivas em relação à educação e ao mundo. Então, essa é a ideia da revista também, mostrar que há lugares que a gente pode ir, que os professores e os alunos podem e devem frequentar e se apropriar para desenvolver essa educação, né? Essa uma educação de qualidade, que faça sentido, né? Não você ficar lá na escola de tempo integral, que só amplia o tempo de permanência do aluno na escola, mas não melhora a qualidade. É nesse sentido. Tá bom? Fantástico, Léo. Agora, contigo, E só para fechar sobre a revista, por fim, né, como a ideia era que a revista tivesse realmente essa utilidade, a gente pretende montar uma lista com esses espaços, né, e os respectivos contatos, porque, né, boa parte dos espaços aqui em São Paulo, pelo menos, eles têm esse campo de trabalho mesmo, de parceria com as escolas, tanto, né, da rede privada quanto da rede pública. E aí, no final da revista, viria essa lista, caso, né, o professor quisesse estabelecer algum tipo de trabalho. Obrigado, então, Paula, obrigado, Vinícius, obrigado, Leonardo, aí, parabéns mesmo, tá? E aí, depois a gente comenta mais, que a questão do almoço, acho que deu para ficar super alinhado. Depois a gente até falou sobre essa virada ODS que eu participei no anterior, né? Bom, o segundo grupo é da revista Amigas. Tem alguém aí que está presente? Pode falar alguma coisa? A gente combinou que tudo bem, se não tivesse alguém da revista, a gente passa por uma sequência. Acho que tinha uma aluna que poderia, mas também se estiver presente, ok. Na sequência era o pessoal da revista Babilônia, que era de música também, e aí a gente também convidou, não sei se alguém também pode se pronunciar. Ok, acho que então pode ser que não tem ninguém. Na sequência a gente foi o pessoal da revista Earth, né, que é ligada à parte de desmatamento. Walter, né, Walter? Isso, Legal. vocês me ouvem bem? Tudo certo aí com o áudio? Perfeito. Pode falar um pouquinho aí, então, do projeto de vocês, aí como é que você vê a conexão lá do nosso exercício, por favor. Maravilha, vou ser breve, pelo tanto de gente que ainda precisa falar. A nossa revista, ela pretende tratar do tema da Amazônia de forma geral, então transcende um assunto de um único tema. A gente não vai falar só do ponto de vista geográfico ou histórico ou cultural, ou, enfim, a gente tenta ter uma visão holística. Com isso, na revista, a gente pretende ter tanto, principalmente, né, a linha editorial é informativa, é informar, é educar, é trazer dados sobre a Amazônia, que por vezes nos parece óbvio, mas na prática, se a cada ano existe o desmate, talvez não seja tão óbvio quanto o necessário. Talvez as informações sobre a Amazônia ainda não tenham sido cultivadas a ponto de gerar mais políticas públicas, né? Eu percebi aqui que era uma demanda para o nosso governo no primeiro semestre ter uma Secretaria de Estado de Emergências Climáticas diretamente vinculada à Presidência da República, ainda nos falta. A nossa revista, ela trata principalmente de duas ODS, né? De número 13, que fala da ação contra a mudança global do clima. E dentro dessa ODS número 13, a gente tem esse parágrafo que é o 13.3, que fala de melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Então, a gente espera que um dia a nossa revista não fale apenas de que a cada ano temos menos vida na Amazônia, né? Que a gente possa também informar para que a gente proteja a Amazônia de um futuro sombrio. Hoje, a gente já tem 17% da Amazônia legal desmatada, sendo que desses 17%, a gente tem mais de 50%, mais da metade apenas nos últimos 25 anos. Portanto, é um tema emergencial. E aí, a nossa revista, se você puder, Décio, trazer para a gente a capinha, que você mesmo nos ajudou. Se você puder apresentar ela. E tudo bem se não puder também, eu vou falando daqui também. Algo importante contextual para terminar o contexto é que a gente teve nesses meses iniciais do ano de 2023 menos desmatamento do que os meses iniciais do ano anterior,
mas eu não sei se é motivo de comemoração a gente naturalizar o desmate em si, né? Então a gente comemora que, nossa, esse ano desmatou menos. Será que talvez a gente possa, através dessa revista, trazer uma nova ideia de que o desmate por si só é um problema e deve ser corrigido e nunca comemorado, ainda que, evidentemente, a gente queira que ele se reduza a cada ano, não que precise ser um desmate zero, né? Mas que a gente não perca de vista o nosso objetivo final, que não é redução, é fim do desmate, né? E para isso a gente vai falar da ODS número 15, porque no parágrafo 15.3, dessa que fala da vida terrestre, né? O ODS número 15 fala da vida terrestre, e o parágrafo 15.3 fala para a gente o seguinte, que até 2030 existe a ideia de combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado. Portanto, a temática ela é principalmente sobre o desmate, mas não só, a gente pode tratar de um viés cultural, a gente pode falar, por exemplo, de um filme como o Bye Bye Brasil, a gente pode falar de um tema histórico, como a própria nomenclatura Amazônia, a gente tem um termo Amazônia que ele não é natural dessa terra, né? Faz uma referência à Grécia Antiga, foi trazido esse nome pela primeira vez por espanhóis, então, e claro que para que a gente possa também ter mais profundidade na discussão desse tema, a gente pretende também conversar com pessoas que moram lá, fazer entrevistas locais, para entender a perspectiva de mundo dessas pessoas, né? Senão fica mais uma fonte de informação hierárquica, né? Vinda de cima para baixo. Perfeito, muito obrigado. E a ideia é essa mesmo. Algumas práticas em marketing que a gente apoia, eu concordei plenamente, Décio, é o artigo autônomo que tragam debates. Então, que isso não seja uma conversa só de um feriado, né? Que isso esteja na nossa agenda cotidiana. E se eu puder pedir, por gentileza, para baixar um pouquinho sua tela, só um pouquinho, porque tem uma nova aí, pronto, imagens e projetos viáveis à Amazônia. Então, com certeza, a ideia da revista é criar braços, criar comunicação com entidades, instituições, para que a gente possa ter um lado de ação também prática, além do informativo, que não deixa de ser prático, não deixa de ser efetivo e influenciador da nossa sociedade. Então, basicamente é isso. Essa revista, ela trata de um tema que, para nós brasileiros, a gente fala bastante, mas o problema está muito longe de terminar. Ok, super obrigado aí, Walter, super obrigado pelo pessoal da revista aí. Agradeço, acho que deve ficar claro aí, bastante bacana aí essa fala final aí. Só para explicar que essa coisa dos projetos aqui seriam, na verdade, atividades mesmo, tá? As empresas, elas passam a ter que, no caso, de monitorar o número de artigos autônomos, né, que monitorariam, né, a discussão. A gente fez artigo, né, isso vira um relatório ligado ao ODS aqui, 13, né, da mudança, né. E a ODS fala em alguns bilhões, né, para países que tiverem iniciativas, projetos nessa linha de raciocínio. Então, a gente não está falando de algo que está distante de uma possibilidade potencial, mesmo dentro do mundo capitalista. Eles estão promovendo essa ideia de que vão fornecer investimento para isso. Perfeito. Bom, então é isso. As empresas, enfim, os aderentes a essas visões de marketing que a gente está trazendo aqui, elas passam a ter que fazer ações, no caso a revista, né, que seria uma empresa, uma espécie de organização, tudo que ela está comunicando ali, todos os produtos, entre aspas, que ela está vendendo, acabam sendo, por exemplo, avaliações de desmatamento fauna e flora, que forem feitas pelas matérias, vocês estariam fazendo um relatório disso, né? E aí é o que as empresas vêm fazendo. As pequenas e médias também podem fazer, né? Monitorando e falando, olha, teve uma quantidade de X de matérias falando sobre isso, teve uma quantidade de X de projetos que a gente aderiu, né? Então, que estão alinhados. Isso aí traz um ganho. A gente já viu nas palestras anteriores, né, para quem esteve presente, mas isso traz um ganho. Super obrigado. Teve uma aluna do projeto anterior que estava fora, ela pediu para falar aqui. Acho que foi Giovanni, desculpa, até, né? Da revista. Oi. Da Babilônia, né? Você tá Oi, professor. Eu tô. Na verdade, você falou Babilônia, eu fui apertar o botão de desmutar, acabei desligando a ligação. Desculpa, mas voltei. Bom, falando um pouquinho da revista. Né? Isso mesmo. Bom, falando um pouquinho do nosso projeto, a gente está focando em estilos musicais. E a gente quer falar um pouco da história que antecedeu todos esses estilos e mesclar um pouquinho com a atualidade, né? Artistas mais recentes. E então, na nossa editoria, a gente queria primeiro trazer uma entrevista com uma artista que é amiga nossa. A gente também vai trazer uma matéria sobre um festival LGBT que também roda esse mundo da música e do entretenimento.
Nós também vamos trazer uma resenha crítica de um documentário que fala de cultura e religião de matriz africana, que também tem muita raiz na nossa música atual brasileira. E a gente também vai falar de um lançamento musical recente, para, enfim, trazer esse link com a indústria atual. E comentando um pouco sobre os temas da ODS, a gente está com um deles sendo o saúde e bem-estar, porque a gente acredita que música, cultura e entretenimento está intimamente ligado com saúde mental e saúde social, então é uma coisa que é super importante para a gente. E a gente também foi influenciado bastante pelo trabalho de capa de disco, né? Porque acho que foi daí, inclusive, que a gente tirou a ideia de fazer uma revista sobre música. Foi um tema que acendeu uma lanterninha mesmo para a gente pensar que é interessante e importante para a gente, para a sociedade. Outro tema do ODS que a gente vai trabalhar é sobre cidades e comunidades sustentáveis, porque, enfim, um festival move uma cidade inteira para ser realizado, e é claro que a cultura nas cidades é muito importante, a gente vê isso em São Paulo sempre. E outro tema do ODS que a gente gostaria de trazer seria o da equidade de gênero, porque a gente sabe que a indústria musical de hoje é muito dominada pelos homens, não só por artistas, mas também por produtores, e, enfim, a gente vê vários casos de artistas mulheres sendo realmente controladas por esse sistema machista. Então, se a gente está apoiando produtoras e artistas mulheres, a gente também está alavancando esse tema do ODS de equidade de gênero. E basicamente é isso. Não, perfeito, agradeço a fala aí, Giovanni, bacana o projeto, a gente vai apoiando aí na sequência, na próxima semana aí, a fala do engajamento, acho que ficou bem claro aí. Obrigado, obrigado pela fala aí. Se tiver alguém da sequência aqui, rapidinho, tá? Só uma fala rápida aqui dos projetos finais aqui. Se tem alguém da revista Cultura de Rua aí, não, por acaso, dentro do grupo? Bom, se não tiver, enfim, tem cenas que eu falei, o pessoal trabalha na questão de periferia, né, de cultura de rua, e aí esse anúncio aqui foi o que a gente propôs para eles como temática na contracapa, tá? Outra seria a revista do professor Walter, né? Professor, eu não sei se você já passou pela Amiga. Ah, não, podemos falar. Você surgiu, eu chamei lá, mas você eu caí bem na hora. Fala um pouquinho então, por favor, aí, Tainá. Como é que é a revista de vocês? Bom, aí um pouco do anúncio, como é que vocês... Por favor. Essa revista, na verdade, foi uma reciclagem da minha primeira graduação. A ideia dela continua sendo a mesma e, infelizmente, continua sendo necessária, que é uma, entre aspas, releitura das revistas teens dos anos 2010. E aí eu consegui trazer um olhar muito mais maduro para ela agora, né? E, enfim, as ODS que a gente acabou escolhendo é a igualdade de gênero e na verdade, não era a redução das desigualdades, era a saúde e bem-estar. Mas, enfim, tudo bem. Para acertar, falar que o processo é incrível, tá? Mas... a gente está fazendo ainda e tá tudo certo. Enfim, e aí a gente queria trazer essa revista Teen, muito inspirada em umas revistas como a Capricho, a Atrevida, etc., mas trazendo de uma forma mais, como posso dizer, contemporânea, enfim, e de assuntos que cabem à mulher adolescente. O nosso público é de 14 a 18 anos, então a gente pensou em trazer assuntos muito sobre a sociabilização da mulher, questões da saúde feminina, e aí que entra a igualdade de gênero e a redução e a saúde e bem-estar, porque, enfim, para a mulher lutar também, né, lutar pela igualdade de gênero, ela precisa entender o porquê ela precisa lutar por isso, e, enfim, isso entra muito num lugar de sociabilização. Então, às vezes, demora muito para a gente conseguir entender esse lugar que a gente está, de não estar na igualdade de gênero. E, enfim, a revista vem com essa missão. É isso. Não, super obrigado aí, acho que valeu também para entender. Eu acho muito bacana o tema, eu gostei bastante. Depois a gente comenta mais aí essa visão dessa modernização, né, desses temas que eram meio esvaziados, digamos assim, né? Claro que eu valorizo para caramba, entendo, acho bem bacana, mas dá para dar um upgrade aí, você tem uma ideia bacana. E em relação ao anúncio, né, a gente está trazendo essa agregação do marketing aí, a gente vai colocando um pouco mais à frente, tá? Obrigado aí pela sua fala.
Acho que a última revista que ficou aqui, se tiver alguém presente do pessoal da revista Afetos Subversivos, que é um pouco sobre a questão dos novos afetos, enfim, também apoiando o projeto de Ocupação Nova de Julho. Não sei se por acaso tiver alguém, pode comentar um pouquinho, está aberto aí. Bom, eu acredito que talvez não esteja, tudo bem, tranquilo, está dentro da nossa programação aqui, que não teria todos os grupos mesmo, tá? Então, só para explicar isso. Então, isso acho que meio fecha, tá? A costura aqui é nosso bloco, tá, Luiz? Foi planejado, das práticas, 2 alunos com mais já pesquisadores, né, avançados, e agora esses alunos que estão nessa disciplina que o professor Consani lidera, né? E, aliás, ele é o coordenador do curso de comunicação, e aí se chamaria o professor para dar uma comentada, né? Como é que ele viu essas interações, enfim, essa conversa entre o tema nosso projeto, com essas ações da disciplina de laboratório, tá? Se o professor Consani está aí disponível, professor, então, por favor, fica à disposição para fazer um comentário. Como é que você vê essa dinâmica aí, por favor? Tá. Quanto tempo temos, Décio e Luiz? Olha, sem áudio, Décio. O áudio. Olha, talvez uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Isso aí. 15 minutos, só tranquilo, dá para 15 minutos, mais ou menos. Peço desculpa, mas acho que fica mais fácil falar agora, né? A perspectiva que você percebeu. Mas tranquilo, nós faremos depois um pequeno intervalo, mas pode concluir, avançar, Marcelo, não há problema algum não, tá? Temos um tempo, estamos dentro do tempo, tranquilo. Bom, hoje eu vou fazer a vingança do PowerPoint, né? Já que eu fiz o PowerPoint, vocês vão ser obrigados a assistir o PowerPoint. Perfeito. Mas hoje eu estou me sentindo meio magnânimo, eu vou correr com ele aqui, tá? Não, até 5h30, tá? Tá. Isso é uma brincadeira que eu faço assim, né, com o pessoal. Olha, a gente falou de USP, né? Aqui está um retrato parcial da USP. A gente falou de ECA, né, que é a nossa segunda casa. Eu já estou começando a achar que a minha casa é a segunda casa, que a ECA é a primeira. E aqui é o nosso departamento no momento de rara tranquilidade, né? Não acontece, por exemplo, no período noturno que nós temos o nosso curso de Educomunicação. Esse nosso departamento, vocês sabem a história, ele é um departamento que não tinha curso. Ele começou a ter um curso, uma habilitação, uma terminalidade a partir de 2011, na prática, né? Que é justamente a licenciatura em Educomunicação. A Educomunicação não começa em 2011, ela começa muito antes com as atividades do Núcleo de Comunicação e Extensão da USP, por isso que a gente diz que ela é uma praxis, porque ela começa muito pelo ativismo, pela militância, pela prática pedagógica off-road, né, fora dos muros da escola. Depois a gente invade a escola, né, muito por conta dos projetos de produção de mídia. E assim, a gente também começou pelo outro lado, a gente começou trabalhando com estratégias audiovisuais e depois foi parar no design, né? A gente realmente está invadindo todas as praias e a vivência acumulada desses anos todos é o que a gente tenta transmitir, sempre de um jeito muito intenso, muito rápido, né? Para os estudantes que ingressam na Educomunicação, que é o caso desse grupo todo que está aí, com exceção do Henrique, né, que tá na porta de saída, né? O pessoal que está entrando agora já deve estar muito assustado com o que viu, né, com o ritmo, né, alucinante, né, das produções, mas é disso que se faz a essência da Educomunicação. Esses são os nossos padroeiros, né? Mário Kaplum e Paulo Freire, eles ambos falecidos, coincidentemente quase que no mesmo ano, né? E aqui, como a gente pode resumir, é muito difícil dizer o que é educomunicação e dizer o que não é educomunicativo, né? Mas a gente faz uma tentativa de ressaltar alguns aspectos. Eu diria que a ideia é transformar qualitativamente a realidade por meio de ações comunicativas coordenadas. Então, a gente não quer transformar a sala de aula, não quer transformar a escola. Nossa ambição é muito maior, é uma utopia. A gente quer transformar a realidade social, aí sim, a partir do contexto educativo, né? Então, é a contribuição da comunicação
que além de reportagens, de livros, revistas, campanhas publicitárias, turismo e tudo mais que está conectado nas ciências sociais aplicadas, nesse quartinho de despejo, como eu carinhosamente chamo a comunicação social, né? A nossa contribuição é essa parte da educação, né? E da educação extremamente politizada, já que os padroeiros são nada mais, nada menos que Paulo Freire e Mário Kaplun, né? Então, a gente ainda tem uma postura crítica em relação às mídias, né? A gente foge da questão tecnológica no centro, a gente coloca sempre o que quer que seja, linguagem ou tecnologia a serviço da transformação social, e a gente obrigatoriamente constrói nisso uma prática transdisciplinar e transversal, que a gente chama de praxis, um termo carinhosamente, digamos, surrupiado, né, da obra de Paulo Freire, que por sua vez também já o havia adotado a partir dos autores que ele leu direta e indiretamente, né, da literatura pós-marxista, marxista crítica, né? Apesar dele próprio nunca ter se identificado como marxista. Bem, essa sessão, né, que foi atribuída a mim, ela indicava que eu diria assim das atividades que a gente vem desenvolvendo na pós-graduação e na graduação. Então eu já vou aí colocando no plano de voo dos nossos queridos estudantes. Quem está mais próximo disso atualmente é o Henrique, mas todos os outros são candidatos em potencial, né, a fazer uma pós-graduação envolvendo educomunicação. E a boa notícia é que nós não estamos só no programa da Ciência da Comunicação. Eu sou doutor em Ciência da Comunicação, formado pela ECA, no PPG-Com, sob a orientação do professor Ismar de Oliveira Soares, que é reputado entre nós como a figura central na ressemantização, né, na nova fase que veio a redundar na educomunicação e na nossa licenciatura, né? Eu me considero assim um herdeiro bastante humilde assim do esforço do professor Ismar e do grupo todo que colaborou para que houvesse uma licenciatura em educomunicação na ECA, um dos únicos 2 cursos de universidade pública cujo objeto central é educomunicação. Quem não quiser estudar na ECA, mas quiser continuar na educomunicação, vai ter que se transferir para Paraíba, em Campina Grande, né? Boa sorte, curta o forró. Bem, então atualmente eu estou orientando 2 mestrados e co-orientando outros 2, e vocês podem ver que as temáticas são variadas, né? Um deles tem a ver, aliás, 2 deles têm a ver com a audiovisual, diretamente eu diria 2, mas também temos um 3, né? Um faz o cruzamento do editorial com o cinema, que é o do Lucas Garcia dos Santos, né, que fala das revistas cinematográficas do Brasil e de Cuba. Um outro fala da indústria cinematográfica comparando Brasil e Argentina, e o primeiro, que a minha pesquisadora está em campo lá na Bolívia, está falando do cinema étnico, do cinema indígena, do cinema etnográfico, a partir da obra na verdade, de Sanrínez. Ela mudou assim, a perspectiva dos estudiosos, mas enfim. E um outro também vai falar sobre educação, né, sobre a escola indígena, também da Bolívia, né? Então, nós estamos internacionalizando, né, a educomunicação, ou melhor, a gente está reconhecendo o caráter internacional, transamericano, principalmente, periférico, né, geopoliticamente periférico, mas por isso mesmo não menos importante, da educomunicação que está profundamente enraizada no contexto latino-americano. Nós reinventamos na América Latina a mídia e a educação a partir do olhar periférico. Isso acho que deve ser incorporado aos estudos do Demarketing, viu, Décio? Anota aí, porque é um fato relevante. Bom, falando em temas, eu estou com 7 orientandos oficiais de TCC. Esse é o caminho mais próximo para quem entrou agora, né? Já vai se precavendo. Aqui está o nome das pessoas. O Henrique já se apresentou, dispensa apresentações, mas eu tenho uma orientanda cujo foco é o teatro do oprimido, né, de Augusto Boal, e suas relações com o Educom, logicamente, propaganda política na TV, né? Comunicação corporativa e Educom, do Marcelo Bland, né? Propaganda política da Jennifer Schurger-Nag, né? Tem também gente falando de design instrucional, não é design gráfico, que é a Marina Rebuzzi,
E, logicamente, cinema, no caso do Nelson Simplício, que é o nosso monitor do departamento, falando de cinema comunitário, e da Vanessa Elias, que apesar de musicista, né, ela mudou seu objeto de estudo, ela já fez iniciação científica na área de práticas musicais na educomunicação e agora está falando do papel do educomunicador como agente cultural. Eu realmente achei necessário falar desses temas todos para mostrar do grande leque ou do range, né, do universo temático abordado pela educomunicação, que não é pouca coisa. Então, a educomunicação, nessa interface comunicação e educação, abraçando a sociedade, a cultura e todos os seus desdobramentos, como as linguagens comunicacionais e as tecnologias, ela abraça o mundo sem perder de vista seu objetivo primário, sua diretriz de transformação social em contextos educativos, né? Bom, isso é o que eu tinha a falar a respeito do que eu vim trazer para vocês hoje, só como introdução para o meu comentário sobre esse trabalho específico, né? Então, eu fico muito satisfeito com a maneira como os alunos recém-ingressos que entraram nesse semestre na educomunicação e que falaram bem, né, entraram no fogo aí, né, deram a cara a tapa agora há pouco, eles estão encarando e descobrindo a materialidade da educomunicação. Então, a gente não faz a produção para produzir, para fazer uma produção competente, tecnicamente bem apresentável, né? Não é uma inserção no mercado de produção, mas, na verdade, é uma prática de produção crítica dentro do cenário da educação. E a educação não é só escola, mas ela é, no nosso meio, principalmente escola. Nosso meio, gente, é o meio urbano, é o meio das grandes cidades, é o meio da periferia, né, que ela demanda o educomunicador, assim como o deserto precisa de um oásis, né? E muitos de vocês estão percebendo isso. Muitos são educadores que buscam a comunicação e outros são comunicadores buscando sentido na vida, que pode ser fazer parte de uma transformação social mobilizada pelas demandas educacionais, né? De qualquer forma, a gente se encontra no meio do caminho e a gente, no meio do caminho, vai explicando para as pessoas nessa trajetória qual é o papel do educomunicador. Fiquei muito satisfeito com as propostas de revistas, porque elas já entenderam a ideia da gente sair da perspectiva da autoralidade, né, daquilo, eu fiz a minha expressão individual, a expressão da minha tribo, do meu grupo, né? Tudo isso cai para um segundo ou terceiro plano diante da urgência da gente transformar a sociedade e recuperar aquela tentativa da gente de trazer a escola e a sociedade brasileira para o século XXI, que foi meio que interrompida, colocada em compasso de espera durante 4 anos. Agora a gente também não vai admitir marcha lenta, né? Agora a gente vai realmente garantir o nosso espaço, vai tentar mobilizar muito esse nosso esforço, fazer conexão com outras instituições e outras áreas de estudo. Então, vocês estão todos convidados a essa maravilhosa aventura, recém-ingressos, mostrando todas as suas descobertas, né, dentro da licenciatura, a vocês expandirem as suas atividades. Nós não temos só graduação e pós-graduação, não temos só a docência. Nós temos atividades, projetos de extensão, que a gente realiza com regularidade, e tem projetos de pesquisa, como prova o Henrique aí, né? Que graduação virou iniciação científica, e temos aí um jovem pesquisador quebrando a casca do ovo, né? E, assim, isso não é um ponto fora da curva, isso realmente é o que a gente projeta para todos os estudantes da educomunicação. Parabenizo a todos, começando pelos graduandos, que mostraram aqui um nível de compreensão elevado e principalmente um nível de envolvimento, de compromisso com o universo da educomunicação. Parabenizo o Décio por ter aberto essa interface a partir da sua área de pesquisa, que originalmente não tinha esse diálogo, essa interlocução com a educomunicação, e no meio do percurso descobriu que tinha, né, Décio? Então, a gente ainda tem mais uma vertente para explorar, para fazer muitas coisas juntos. E eu parabenizo esse público maravilhoso, né, que veio construir esse evento conjuntamente e deixar já ele na história, né, das realizações que a gente fez aqui no departamento, né,
e é uma satisfação ver o CELAC aqui representado, né? Já trabalhei com gente do CELAC, assim, na minha trajetória do doutorado, né? Sempre tive as melhores referências, as melhores parcerias possíveis, e eu vejo que a gente conseguiu retomar em altíssimo nível. Então, obrigado, Luiz, também pela presença do Extra Prensa, né? E todos os presentes aqui, sintam-se contemplados até quem eu não disse o nome. E agradeço muito por essa oportunidade de falar muito mais do que eu deveria.